E veja o que diz aí no versículo 23, segunda parte. Fala assim: trouxe Deus a Israel o Salvador. Essa palavrinha é importante. Aqui ele não fala, ele usa a expressão Messias, ou ungido, ou Cristo. Ele usa a expressão Salvador. E é importante entender o que essa palavra criava na cabeça da audiência judaica. Porque se eu falo agora aqui para vocês, Jesus é o Salvador, o que vocês vão pensar? Ah, ele me salvou dos meus pecados, me salvou do inferno. E está certo, não está errado. Mas na cabeça do judeu, a ideia era maior. Era uma ideia mais ampla. Quando falava assim, ó, este é o Salvador, isso trazia à cabeça dos judeus um conceito duplo, um conceito mais amplo. E esse conceito, dá para perceber, vocês vão ver comigo agora, em Lucas 1. Ah, será que eles estavam certos ou errados? Estavam certos na expectativa deles. Estavam certos. E aqui em Lucas 1, nós temos aqui uma expressão dessa expectativa na pessoa de Zacarias. Quem sabe quem foi Zacarias? Pai de João Batista. Ele enunciou um cântico. O cântico está no versículo 67 em diante. Então no versículo 67 em diante, dá para entender o que o judeu esperava de um Salvador. Veja então, veja aí, eu vou ler o 67. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. Olha aqui, ele está falando sobre salvação, a salvação conectada à promessa de 2 Samuel 7. E ele continua: como prometera, desde a antiguidade, por boca dos seus profetas. E veja, 71, olha a salvação, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça, perante ele, todos os nossos dias. E salvação é essa aqui. Salvação o quê? Isso aqui é uma salvação, podemos falar assim, né? É uma salvação política. Ele está dizendo, olha, o Senhor prometeu que ia levantar um libertador que iria nos livrar das mãos dos nossos opressores. Quem eram os opressores na época? Os romanos. Sempre teve opressores sobre o povo de Israel, né? Sempre teve lá impérios que dominavam, que oprimiam e tudo mais. Então aqui, Zacarias está dizendo, olha, o Senhor levantou aquele que vai nos livrar dos nossos opressores. E como é que ele esperava isso? Simples. Era só lembrar? É fácil. É só lembrar da promessa feita a Davi. A promessa feita a Davi diz o seguinte, olha, o seu descendente será rei e ele governará para sempre. E quando nós olhamos outros detalhes sobre o reino desse descendente de Davi, o texto dos Salmos especialmente fala assim, olha, ele vai governar as nações com cetro de ferro, e ele as regerá com cetro de ferro. Então, os homens, os judeus piedosos da época de Davi aguardavam isso. Um Messias, descendente de Davi, que iria libertar o povo dos opressores de Israel, iria governar para sempre em Jerusalém com cetro de ferro. E ele dizia, inclusive Isaías tinha dito que durante o reinado dele, as nações iriam transformar as suas armas em arados. E Isaías também dizia que durante o reinado dele, haveria paz sem fim sobre toda a terra. E toda a terra iria se encher do conhecimento e da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então era um reino maravilhoso que eles esperavam. Você tem o quê? Você tem Cristo, o próprio Senhor Jesus, governando como um rei supremo, governando em Jerusalém, para sempre, governando ali, com cetro de ferro, com autoridade, com justiça e com paz. Então, Zacarias aqui mostra essa dimensão do conceito de salvação. Na cabeça do judeu, então, isso também é salvação. Só isso? Não, não é só isso. Para ver a sequência, para ver a amplitude do conceito, tem que continuar lendo. Olha o versículo 76. 76. Tu, menino, falando aqui de João Batista, serás chamado profeta do Altíssimo,
porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação. De novo, e agora veja a sequência: no redimi-lo dos seus pecados. Então aqui o conceito de salvação ampliou. Não é só a salvação dos opressores, dos governantes cruéis que oprimiam Judá e Jerusalém. Não é isso. Além disso, a salvação dos pecados. 78. Graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pelo qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Olha que coisa linda isso aqui. Olha, o sol nascente das alturas vai nos visitar para iluminar o nosso caminho, e nos dirigir no caminho da paz, e nos redimir dos nossos pecados.